Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. A luz de Deus pede licença para fazer morada em seu coração. Está no ar o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Hoje aprenderemos na palestra do preletor Junji Miyaura qual é o princípio fundamental para se tornar feliz. No quadro Sou Feliz, descobriremos que uma prática da Aceite Onoye evitou que alguém tivesse a mão mutilada em um acidente com uma furadeira. Os preletores Enio Masakihara, Fernando Antônio Mendes Marques e Heitor Miyazaki nos dão um caminho de como ter uma vida preenchida de felicidade. Acompanhe também um videoclipe que vai encher sua casa de paz e alegria espiritual. Neste mês, o programa Aceite Onoye na TV faz aniversário e convida você para comemorar esses 10 anos de divulgação da verdade Homem Filho de Deus. E se você tem alguma dúvida sobre o seu dia a dia, envie para sni@sni.org.br e ela será respondida no novo quadro de perguntas e respostas. Aceite Onoye, iluminando você, 10 anos de programa na TV. As academias de treinamento espiritual da Aceite Onoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite Onoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite Onoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Pessoas querem se sentir amadas sem sentir amor ou mantêm suas mentes sombrias ao reclamarem que não conseguem ver a luz. Para eliminar essas contradições, assista a palestra de agora com o tema Princípio Fundamental para se tornar feliz. Recebam aí em casa o preletor Junji Miyaura. Muito obrigado. O princípio fundamental para ser feliz. Esse é o nosso tema de hoje, nesse programa Aceite Onoye na TV. E vamos ter como livro-texto o nosso livro A Verdade, volume 4, no capítulo 8, que fala justamente sobre esse tema. Qual que é o princípio para ser feliz? Será que existe algum princípio? Será que existe alguma técnica para ser feliz? Esse é o que nós vamos estudar neste programa. Antes, gostaria de fazer um agradecimento especial para os mantenedores do programa Aceite Onoye na TV. Quero agradecer aos mantenedores que, graças à sua contribuição, este programa está sendo assistido em todas as partes do Brasil, em várias partes do Brasil. E as pessoas que são mantenedores, eles recebem um livro depois que a contribuição atinge um certo montante, né? Isso foi uma iniciativa do professor Yoshio Mukai, que, com seu grande amor, deseja que as pessoas que estão contribuindo com o programa
eles possam aprofundar na filosofia através dos livros. Então foi decidido enviar para as pessoas que estão contribuindo pelo menos um livro por ano para as pessoas. E tem pessoas que recebem mais de acordo com a contribuição que está fazendo, né? Mas isso daí é apenas uma gratidão por esses mantenedores que vêm mantendo o programa da Seichonoye. Então aí começa a funcionar também a lei dá e receberá, tanto para a Seichonoye como para os mantenedores. Quero agradecer mais uma vez aos nossos mantenedores. Muito obrigado pela sua contribuição. Princípio fundamental para ser feliz. Está na página 127. Vamos estudar esse tema hoje. O professor Masaru Taniguchi, ele diz que todo ser humano tem os direitos básicos como um homem. Por exemplo, vamos supor, nós estamos num domingo e a pessoa fala assim, hoje é domingo e podemos passear à vontade. Mas muitas pessoas ficam cabisbaixa, ficam remoendo seus problemas e fica numa autoprisão. Então, essa é uma liberdade que o homem tem. Deus nos deu o livre-arbítrio. E então a pessoa pode, apesar de ter um domingo ensolarado, um domingo bastante bonito, a pessoa, em vez de sair, usufruir, ele fica com a mente presa numa autoprisão e se prende sem amarras. Isso é muito comum acontecer e as pessoas não percebem esse fato aí, né? O professor Masaru Taniguchi escreve aqui, na página 128. Então, como um ser humano pode se tornar feliz? Para isso é preciso conhecer a lei mental. Então, existem leis mentais, leis físicas e leis espirituais também. Sakyamuni disse, o mundo das 3 dimensões é criado pela mente. Então, o mundo que nós vivemos hoje, o mundo fenomênico, é criado pela mente. Como é que está a sua mente hoje? Está alegre, está feliz, está harmoniosa? Ou você está bravo, está rancoroso, está com algum problema? Então, dependendo do seu estado mental, você vai atrair fatos na sua vida, fatos bons ou ruins, dependendo da sua atitude mental. Aqui também existe uma frase de Jesus Cristo. Seja feito conforme tua fé. Mateus capítulo 9, versículo 29. Então, seja feito conforme tua fé, significa seja feito conforme o que você pensou, o que você está pensando, né? Outra frase aqui, São Paulo falou, a mente é a essência de todas as coisas. A mente é a essência de todas as coisas. Nós criamos através da mente. Portanto, para conseguirmos um destino ou um ambiente feliz, é preciso termos mente feliz, que é a essência da felicidade. Então, o princípio fundamental para ser feliz é ter mente feliz, é ter mente harmoniosa. É preciso termos mente feliz, que é a essência da felicidade. Então, por isso que nós, da Seichonoye, sempre agradecemos, sempre estamos procurando manter a nossa mente em harmonia com as outras pessoas, com os nossos familiares, ter a mente alegre, mente otimista, mente de harmonia, que o professor Masaru Taniguchi diz aqui, que é a substância mental. E para você fazer com que essa substância mental se torne um molde, é preciso um treinamento para trabalhar essa substância mental e fazer um molde conforme você deseja para a sua vida. Então, nós precisamos ver sempre o lado iluminado das coisas. Quando você começa a ver o lado iluminado das coisas, você começa a fazer um molde alegre na sua mente. Se você está pensando em coisas negativas, você vai criar um molde negativo. E a nossa mente tem uma tendência interessante. Quando você está pensando em coisas negativas, você tem a tendência de continuar pensando em coisas negativas. E é por isso que muitas pessoas entram num círculo vicioso e entram em parafuso e acabam trazendo somente fatos
negativos para a sua vida. Eu tenho aqui um livro chamado Princípio do Relógio de Sol, do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, e fala sobre o princípio do relógio de sol. O princípio do relógio de sol, todos conhecem o relógio de sol. Ele só marca as horas em que o sol brilha. Então ele tem um ponteiro, uma haste e vários números, e de acordo com a sombra que esse ponteiro faz, ele vai marcando as horas de acordo com o movimento do sol também, né? E aqui na página 42, ele diz que na psicologia social existe uma teoria chamada teoria da dissonância cognitiva. O que quer dizer essa teoria da dissonância cognitiva? Justamente quando você está pensando em algo negativo, a sua mente tem a tendência de continuar pensando em coisas negativas. E ela não consegue pensar em coisas positivas, é uma dissonância. Então nós temos que fazer um treinamento para pensar em coisas positivas. Quando você está pensando em coisas positivas, a sua mente não tem a tendência de pensar em coisas negativas. E aqui ele dá até o exemplo da Poliana, que é uma órfã, ficou órfã, e ela fazia o jogo do contente. E ela então, começando a fazer esse jogo do contente, vendo apenas as coisas positivas da sua vida, de repente viu acontecer realmente coisas positivas na nossa vida. Então nós precisamos treinar, fazer um molde mental de pensamentos positivos. Inclusive, uma das normas fundamentais dos praticantes da Seicho Noye é ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca as suas partes negativas. Então, com esse pensamento positivo, você vai mudando o seu destino, vai atraindo fatos positivos para a sua vida. Quando eu estava fazendo a minha monografia para o curso internacional da Seicho Noye, e meu tema era meio ambiente e a religião católica, né? Ou o Velho Testamento, o Antigo Testamento também, que são os ensinamentos dos povos semitas. E eu estudei o Torá, que é o Antigo Testamento, e também dentro do Torá tem um livro, né, dos judeus, que é o Talmud. Interessante que dentro desse livro, Talmud, ele tem vários ensinamentos, e justamente esse livro é que norteou o povo semita a superar diversos obstáculos, diversas dificuldades que eles tiveram. E dentre essas histórias que eu li, eu gostei bastante dessa história aqui, de um rabi, que é mestre, chamado Akiba. E ele estava viajando com um cachorro e um cavalo e uma lamparina. E de repente caiu a noite e ele procurou um lugar para pousar e encontrou um estábulo. E ali então ele ficou e acendeu a sua lamparina. Mas de repente, como era ainda cedo para dormir, ele pegou um livro e começou a ler. Mas a uma certa altura, o vento soprou e apagou a lamparina. Ele falou, bom, deve ser hora de dormir. E então se pôs a dormir. Durante a noite, o cachorro foi atacado por uma raposa e acabou matando o cachorro. Depois apareceu um leão, atacou o cavalo e também matou o cavalo. Akiba, quando acordou, viu a situação e continuou a sua caminhada sozinho. A uma certa altura, então, perto da cidade ali, que ele estava no estábulo, né? Ele viu que durante a noite, um bando de ladrões vieram a essa cidade, destruíram toda a cidade e mataram todos os seus habitantes. E aí, então, ele teve um despertar. Ele falou, olha, mesmo que você esteja sem nada, existe uma coisa boa que vai acontecer. Então, o fato da lamparina ter apagado durante a noite, isso fez com que os ladrões não percebessem a presença dele ali no estábulo. O fato da raposa matar o cachorro também fez com que o cachorro não latisse durante a noite. E também o leão que matou
o cavalo, fez com que o cavalo também não se assustasse e não chamasse a atenção dos ladrões. E dessa forma ele foi salvo, né? Ele ficou livre dos ladrões que não perceberam a presença dele naquele estábulo. Então a conclusão que ele chega é que mesmo que você esteja num mundo com bastante dificuldade, sem nada praticamente, não se desespere, porque coisas boas virão se você tiver a mente positiva, né? Então, mesmo que na sua vida você esteja enfrentando diversos problemas agora, não se preocupe, ilumine sua mente, leia os livros da Seicho Noye, 1, 2 páginas, aclare sua mente, com certeza você vai encontrar a resposta para o seu problema. Então existe um ditado que diz que a hora mais escura da noite é o início da alvorada, e é uma grande verdade. Se a pessoa desesperar por seus problemas, se tiver com a mente aflita, com certeza vai atrair mais fatos negativos para a sua vida. Então, se você está numa situação desesperadora agora, procure acalmar sua mente e pense em Deus, pense que Deus vai solucionar o seu problema. Com certeza você vai encontrar a solução para o seu problema. Tenha fé, tenha confiança nisso. Possuímos mais aspectos felizes do que infelizes. Isso está aqui na página 130. O ser humano possui muitos aspectos felizes do que infelizes. Possui mais aspectos felizes do que infelizes. Podemos perceber isso com o exemplo de doenças. Por mais que uma pessoa sofra de doença estomacal ou pulmonar, ela tem as mãos, as pernas, os olhos, a boca, a pele e demais órgãos todos saudáveis. Enfim, possui muito mais fatores saudáveis e felizes. Mas a pessoa às vezes se apega naquela doença e parece que só existe aquela doença lá, apesar de ele ter um corpo maravilhoso com outras partes todas perfeitas, né? Isso acontece quando, por exemplo, você está martelando um prego e dá uma martelada no dedo, né? Você vê que a coisa começa a latejar, e você esquece do resto do corpo, só pensa no dedo. Mas o meu dedo está inchado, o meu dedo está com problema, o meu dedo é isso. E todo o seu pensamento concentra naquele dedo ali, né? Mesma coisa os problemas da sua vida. Às vezes existe uma série de coisas boas na sua vida, mas você se concentra naquele problema e só vê aquele problema e o seu problema vai se avolumando pela lei semelhante atrai semelhante. Coisas negativas atraem coisas negativas. Pensamentos negativos atraem pensamentos negativos. Eu gostaria de apresentar aqui mais um livro, Lições para o Cotidiano. Esse é um livro de palestras do professor Masaru Taniguchi. Quando ele iniciou o movimento da Seicho Noye, ele fez diversas palestras no rádio. E essas palestras foram compiladas e editado em um livro chamado Lições para o Cotidiano. Na página 40, tem um relato interessante da harmonia mental para a cura. Quando você tem harmonia mental, você consegue solucionar, inclusive, as doenças. É um relato de um preletor chamado Eizaboru Watanabe. Certo dia, ele recebeu uma carta de uma menininha. Era de uma menina que, com palavras infantis, transmitia mais ou menos o seguinte. Vamos ver a carta que ela mandou, né? Minha irmã sofre de catarata. Eu queria que o senhor a curasse. Como ela é cega e não pode sair de casa, agradeceria muito se o senhor viesse até a minha casa e falasse com ela sobre a verdade. Então, uma menininha pequenininha, né, deve ter uns 10 anos, começando a escrever, mandou uma carta para o preletor, Watanabe, e para curar a irmã que estava com catarata. E como ela não podia sair de casa, pediu para que o preletor fosse até a casa. Então o preletor, Watanabe, falou, bom, puxa vida, né? Sensibilizou com essa carta, falou, não, eu vou na casa dessa menininha para ver a irmã, como é que está a irmã.
Chegando lá, encontrou uma jovem, mais ou menos de 20 anos, deitada sob cobertas sujas, cheia de poeira e fuligem. Até mesmo os cabelos estavam tão cheios de fiapos que mais parecia um ninho de pássaro. O rosto parecia não ter sido lavado há muito tempo. O aspecto era péssimo. E o professor Watanabe perguntou: o que você tem? Ela falou: não enxergo. E as outras partes do corpo, como é que está? Por exemplo, o rosto. Não tenho nada no rosto. Tem alguma doença na boca? Não, são perfeitas. Tem apetite? Sim, tenho. E as pernas, como estão? Se movem. Quer dizer que, então, que todas as partes do seu corpo são perfeitas, com exceção dos olhos. É assim. Então, ela se apegou naquele problema dela, né? Tem uma série de partes boas, mas não existiam para ela. Se é assim, por que é que você fica nessa ociosidade encolhida, permanecendo sobre as cobertas? A cegueira é a manifestação do espírito de quem não quer ver a luz. A cegueira é o espírito de pessoas que não querem ver a luz. Seus olhos são os órgãos que captam a luz, mas estão cerrados. Você não enxerga a luz porque os olhos da sua alma estão fechados. Apesar da cegueira, o seu corpo está transbordante de graças recebidas. Você ouve, respira, come e movimenta os membros. Apesar disso, está péssima porque uma parte do corpo somente que está ruim. E recomendou então ela agradecer as outras partes boas e começar a fazer alguma coisa para o bem do lar. Nessa noite ela refletiu bastante e falou: puxa vida, realmente eu tenho tantas partes boas e estou me apegado à cegueira, que não enxergo, e estou nessa ociosidade. Então, na manhã seguinte, ela levantou de manhã e começou a já limpar o corredor da casa, mesmo não enxergando. Pegou um pano, lavou o rosto, penteou os cabelos, começou a limpar lá a casa, agradecendo as partes boas do corpo. E aí, nisso, ela foi para a sala e o irmãozinho dela falou: olha, mana, como você está bonita hoje. Talvez porque ela lavou o rosto, né? Ela ficou mais bonita. E aí ela falou assim: poxa vida, realmente, né? Hoje eu estou mais feliz. E colocou o irmãozinho no colo. E quando ele estava brincando no colo dela, ela viu aparecer assim uma pequena luz e começou a enxergar uma pequena luz. E essa luz foi aumentando. De repente ele viu o nariz do irmãozinho e o campo de visão foi aumentando, até que viu todo o corpo, o rosto do menino. E falou: nossa, você está bonito hoje. Falou por irmãozinho. E aí, então, continuando, ela começou a ampliar o campo de visão e recuperou totalmente a visão. Né? Esse é um relato que está aqui na página 40 desse livro, Lições para o Cotidiano. Quem não quer enxergar a luz fica cego, né? E apesar de ter outras partes boas, não agradece essas outras partes boas, só concentra a parte ruim, e é por isso que nós atraímos coisas ruins para a nossa vida. Então vamos manter a nossa mente alegre, iluminar a nossa mente, vamos participar dos programas da Seichonoye, do domingo da Seichonoye, vamos para a academia e fazer com que a sua mente seja cada vez mais alegre, mais harmoniosa, mais otimista, que com certeza você vai atrair um destino feliz para a sua vida também. Muito obrigado, muito obrigado. Já é tradição, todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação.
quadro Sou Feliz de hoje, você acompanha a narração de um episódio da vida do senhor José Buarque da Silva, que poderia tê-lo mutilado. Ele, que é praticante da meditação Shinsokan, ensinada pela Seicho Noye, escapou de ter sua mão perfurada. Confira os detalhes e constate a força da oração no dia a dia das pessoas. Eu conheci a Seicho Noye assim por acaso. A minha cunhada já era praticante. E um dia ela deixou na minha casa, sem querer, um papel que eu sempre olhava lá e ficava lendo e achava interessante. Em todas as minhas orações, eu pegava e complementava minhas orações com aquele texto, que mais tarde eu vim a saber que era a meditação Shinsokan. Aí depois que eu realmente entrei na Seicho Noye, todas as manhãs eu faço essa meditação. E daí muitas coisas aconteceram de bom na minha vida mesmo, a abertura da minha empresa, muitas coisas boas, né, vieram acontecer. E recentemente eu estava na minha empresa, de manhã acordei, fiz a meditação Shinsokan, preocupado com a peça que estava atrasada e essa peça não saía, a gente trabalhava em cima dessa peça e ela não saía. E como é uma empresa pequena, pouco menos de um ano, ela depende muito dos meus conhecimentos. Então eu falei, não, eu vou ajustar essa peça, né, para poder entregar logo essa peça, que não é possível que essa peça não saia. E eu focando e orando a Deus, né, e a meditação na minha cabeça, e sempre aquela parte da meditação que fala assim, as suas obras não é você que realiza, mas é a força de Deus através de você, focando isso. Então eu peguei uma furadeira manual, coloquei uma broca de 6 milímetros e fui furar uma peça de aço. E se usa uma broca de aço muito resistente também, uma broca que não quebra facilmente. E enquanto eu estava furando essa peça, a furadeira escapou, bateu na minha mão com rotação, mas a broca não perfurou minha mão, ela quebrou. Uma coisa milagrosa. Ainda tem o... Nossa, tá aqui a marca, né? Quando eu observei, eu olhei, na hora eu fiquei pasmo, né? Falei assim, nossa, uma broca dessa, depois que eu vi que tinha quebrado mesmo. Eu parei, fiquei meio desnorteado, andei para lá e para cá, eu falei, bom, as minhas obras não sou eu que realizo, né? São a força de Deus. Então eu continuei fazendo a peça, trabalhando na peça, terminei a peça, depois eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha o que aconteceu. Né? A broca bateu e quebrou. Aí ela pegou a broca e falou assim, nossa, mas isso é um milagre. Eu falei, é um milagre sim, porque quando a gente tem aquela convicção que a gente está trabalhando e Deus está com a gente, né? E a gente focado, a nossa mente, tudo para Deus, tudo acontece. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seicho Noye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seicho Noye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seicho Noye, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seicho Noye na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seicho Noye na TV. E sou muito grata por isso.
Seja você também um mantenedor do programa Aceite Noé na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Desembarace seu destino acompanhando mais um desfile de pérolas de sabedoria, pois uma vida preenchida de felicidade não é sonho ou utopia não, pelo menos para quem pratica o que será ensinado agora pelos preletores Enia Masakihara, Fernando Antônio Mendes Marques e Heitor Miyazaki. Acompanhe. Muito obrigado, vida preenchida de felicidade. E para nos preencher de felicidade, para que a sua vida seja repleta de felicidade, preletor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, né? Preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Tudo bem? Maravilhoso, tudo tranquilo. É possível ter uma vida preenchida de felicidade? Sim, só não buscar fora, buscar dentro de si. Muitas pessoas fazem da vida um inferno porque ela transformou a vida no inferno. Ao invés de manifestar amor, ela prefere manifestar o contrário. Então, ao invés dela procurar harmonizar, ela gosta de encrenca, gosta de vingança. Com esse tipo de situação, esse modo de viver, ela vai transformar a vida dela no inferno. No inferno não existe. É a própria mente que vai criar uma situação que vira um inferno. Por isso, quando as pessoas usam ferramentas erradas, não dá certo, vai usar alicate no lugar do martelo, mesma coisa. Quer transformar a sua vida numa vida repleta de felicidade, mas nutrindo ódio, com aquele ressentimento voltado, só pegado ao passado e sempre o ego falando alto, o egoísmo, só puxando a sardinha para o seu lado, nunca favorecendo o próximo, nunca pensando em ajudar o próximo, muito menos ainda dentro da própria família, aquele individualismo. Desse jeito não existe felicidade. Então, depende de cada um. Pode conseguir, desde que ela mude também. Tem que buscar no... É por isso que esse livro aqui é interessante. Cada um de nós. Esse livro aqui é interessante. O próprio nome é interessante, né? A pessoa que não faz autorreflexão, ela não evolui. Porque ela não sabe onde está caminhando, ela não sabe onde está pisando. A empresa também, que não tem relatórios gerenciais, que não sabe onde está andando, ela fracassa. E a pessoa que não faz uma autoanálise para ver se o modo dela pensar está dando certo ou não, ela não tem como avaliar. O chamado feedback, o retorno, é autorreflexão. E aí que ela vai verificar, não, eu pisei na bola, mas tem que ser sincera consigo mesma. Mas aquela ideia, né, professor Heitor, professor Fernando, aquela ideia de que eu vou ser feliz dia que eu me casar, eu vou ser feliz dia que eu comprar o carro que eu tenho como sonho, eu vou ser feliz dia que eu fizer aquela viagem lá, não sei para onde, né? E tudo isso também não é uma realidade para ser feliz ou não tem nada a ver com a felicidade verdadeira, essas coisas? Quem pensa em ser feliz dessa forma e não pensa fazer outro feliz, que é aquele que vai casar, pensa, eu quero ser feliz, mas ele está pensando em fazer o seu cônjuge feliz, aí é diferente. Mas se ela só quer e não sabe dar, não sabe retribuir, não sabe manifestar o amor, então não vai ter felicidade. Tá certo. Preletor Fernando, na Aceite Noé a gente fala de vez em quando, em alguns temas, sobre mentalidade dócil, né? O que é uma pessoa de mentalidade dócil? O professor Seiichi Taniguchi, no livro Reflexões sobre a Vida, ele fala, e tem um tópico que fala sobre mentalidade dócil. Ele diz, uma pessoa ao ser repreendida pelos seus superiores, ela pode ter a mentalidade dócil de aceitar essa repreensão e perceber que é uma oportunidade para que ela possa melhorar, ou não aceitar. Uma pessoa, ela pode ter mentalidade dócil a aceitar uma orientação de uma outra pessoa, uma sugestão, ou ela pode não aceitar. Então, essa mentalidade dócil é que vai determinar se iremos ou não alcançar sucesso e felicidade em nossa vida. Dá um exemplo simples, assim, dentro da literatura. A Aceite Noé, ela prega que todos são filhos de Deus. Todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. E nós temos relatos de pessoas que simplesmente por ouvir a verdade. Por exemplo, a Academia de Biúna, mãe e filha. Uma mãe, ela tinha uma enfermidade, e essa enfermidade ela perdurava muito tempo na sua vida. E a filha levou a mãe para um seminário e essa mãe recebeu uma orientação pessoal. E ao chegar em casa, ela começou a viver normalmente.
a filha, muito curiosa, percebendo que a mãe estava melhorando cada vez mais, resolveu fazer um exame junto com a mãe e percebeu que a doença não mais existia. E aí foi perguntar para a mãe, mas por que a senhora acha que a doença desapareceu, que tanto tempo ela persistia na sua vida? Ela disse, quando eu conversei com um preletor na academia de Biúna, ele olhou para mim e disse, a senhora é filha de Deus, sendo filha de Deus não tem por que ficar doente. A mentalidade dócil ao aceitar a verdade. Às vezes algumas pessoas, mesmo ouvindo palestras da Seichonoye, mesmo tendo contato com os ensinamentos da Seichonoye, elas recebem informação, a essência do ensinamento, mas a mentalidade dócil, ela diz, não, mas eu não sou culpado, se há uma dificuldade em minha vida é porque alguém me fez sofrer. Então ela pode hoje estar desempregada porque ela tem uma mágoa de um chefe, porque ela acha que esse chefe a despediu. Mas aí dentro da literatura vem informação, não, mas ele pode ter te despedido apenas como uma oportunidade para que você consiga um emprego melhor. Mas como ela está presa ao passado, ela não consegue aceitar a verdade. Essa mentalidade dócil é aceitar com coração puro, com coração de criança, a verdade de que nascemos para o sucesso. Como disse o professor Heitor, tudo já nos foi dado. Deus já nos deu todas as coisas boas, mas eu preciso sintonizar com essas coisas boas para que elas possam se manifestar. E esse sintonizar significa criar essa mentalidade dócil de eu aceito, agradeço e me permito com que essas coisas possam se manifestar em minha vida. Tá certo. Isso daí, né, na verdade, a gente começa a analisar, como você explica o shintoísmo, o budismo, o cristianismo, o espiritismo e até o islamismo, Cristo falou sobre isso, falou, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Então, o comerciante que não tem um coração manso, ele não prospera, porque se ele é agressivo, mal criado com os clientes, o pessoal começa a evitar de comprar na loja dele. Mas aquele que é manso, o coração dócil, é bondoso com todos os clientes sempre têm razão, esse prospera, porque a pessoa gosta de ser bem tratada, não é verdade? Então, é uma coisa simples, na verdade, né? É uma coisa de uma forma simples, mas o resultado ele é grande, né, professor, na vida de quem vive assim, né? E ainda Cristo disse, os mansos herdarão a terra, quer dizer, naquele tempo os hebreus estavam procurando a terra prometida, né? Depois os israelenses até que se estabeleceram no local, e em 1948 Ben-Gurion então formou o Estado de Israel, mas eles estão, na verdade, alcançaram a terra, mesmo a Sartaniguti diz, serão prósperos, e é verdade. Pode reparar que a pessoa que tem um coração generoso são esses que prosperam, mas aquele que é agressivo, pessoas que ainda têm no seu inconsciente aquele conflito com os pais, ele pode reparar que essas pessoas têm problema na empresa, porque ele vê no chefe dele inconscientemente a figura do pai. Ele passa a ter atrito com a chefia, aí fala, eu não tenho sorte com a chefia. Vá se harmonizar com seus pais primeiro, né? A base da felicidade começa aí. Ao invés de reclamar, muitas pessoas dizem, mas porque ele fez isso comigo? Você está olhando essa encarnação. E o que você fez nas outras? Nada acontece por acaso, né? Cristo disse, há de colher o que semeaste. Não desaparecerá nenhum jota, nenhum ápice, ou seja, quem planta colhe, é a lei do karma. Se nessa encarnação a pessoa está colhendo algumas situações, é porque um dia plantou, da mesma forma. Tem pessoas que nascem com certos problemas físicos, ou então nascem num lugar muito pobre, porque na vida anterior fez muitas pessoas passarem necessidade. E é bom que muitas pessoas aí que estão, né, no mensalão que diga, que estão usufruindo de coisas indevidas, já estão criando karma negativo que futuramente vão ter que colher. Isso é a lei da causa e efeito, é a lei do karma. Então, poderíamos aproveitar aqui. Por favor. Aqui no início desse capítulo, o professor Seicho Taniguchi nos remete à reflexão o que aprendemos na vida. Quando se fala de mente dócil, mentalidade dócil, aí há um exemplo sobre a questão das dificuldades. O que é uma dificuldade para nós, o que é uma dificuldade para o telespectador, o que é dificuldade para as pessoas. Lógico, a maioria das pessoas ela vê sempre na dificuldade uma infelicidade. E aprendemos dentro da literatura que a dificuldade é apenas uma oportunidade para que possamos manifestar a nossa capacidade de filho de Deus. E às vezes, olha que interessante, essa dificuldade ela pode vir num relacionamento com a outra pessoa. Uma outra pessoa, ela pode ser uma pessoa que nos julga, nos critica, que sempre aponta os nossos defeitos. Então, há uma dificuldade de relacionamento com a outra pessoa. E aí o professor Seicho nos remete à reflexão de que, quando aparece uma pessoa que ele se apresenta de maneira negativa, poderia ser manifestação de Kanzen Embossatsu, ou seja, uma pessoa que ela reflete as minhas vibrações
E ela projeta as minhas vibrações nos seus atos para que eu possa perceber que eu posso me tornar uma pessoa melhor. No relacionamento com uma pessoa, é uma dificuldade. Que eu não me dou bem, é uma oportunidade para que eu aprenda a desenvolver a minha capacidade de me dar bem mesmo na aparente dificuldade. Ou seja, aceitar essa aparente dificuldade como uma oportunidade. Poderíamos dizer que o professor Masaharu Taniguchi diz assim: uma pessoa que se manifesta de maneira negativa em minha vida é como Deus disfarçado. Ele se manifesta de maneira negativa para que eu possa perceber que existe uma vibração em meu coração que precisa ser eliminada. E quando eu percebo, através da dificuldade, a oportunidade, eu me torno uma pessoa melhor. Essa mente dócil, ela me faz perceber, mesmo na aparente dificuldade, uma oportunidade para que eu possa crescer na arte de amar, crescer na arte de viver como filho de Deus. Então, de uma certa forma, podemos entender mais ou menos assim, que as pessoas que estão na nossa frente são espelhos. São espelhos, né? Que reflete o nosso conteúdo mental, o nosso coração, que nem diz outro. Que está no inconsciente. Até tem um livro, esse livro está esgotado, Desperta o Talento nas Crianças. Tem uma senhora que ela passou a sofrer muito com o filho, que o filho não queria mais saber de estudar, não queria mais ir na escola, almoçando, pegava os talheres, jogava no chão, xingava a mãe, e o pai estava jantando, dava um soco no pai: "Seu idiota!" De repente se tornou agressivo dessa forma, e a mãe foi na Seichonoye. Na Seichonoye a preletora disse: "Você precisa renascer, você precisa renascer." E ela entendeu a mensagem. Aí ela começou a pensar como que foi a infância dela. Aqui a infância dela, o pai trabalhava no outro estado e só voltava para casa a cada 15 dias. A mãe ficava o dia inteiro costurando para ajudar na renda da família. E essa menina, quando o menino, essa mãe, era muito revoltada e deu muito trabalho para os pais, devido à revolta dela. E quando ela mentalmente voltou para a infância, até voltou para o útero da mãe, pensando em mamãe, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado. E pensando nos 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E começou a chorar, pedindo perdão. E o filho mudou no mesmo instante, deixou de ser agressivo, voltou a estudar, voltou a ser dócil. Não era pura projeção da mente, na realidade, um desejo inconsciente dela pagar na mesma moeda aquilo que ela fez para os pais. Ou seja, no inconsciente dela está o quê? Olho por olho, dente por dente. Mas quando ela pediu perdão para os pais pela atitude que ela tomou na infância, o filho mudou de comportamento. Isso não é milagre, isso simplesmente é projeção da mente. Né? Por isso que os pais também, quando estão em harmonia, os filhos vão bem na escola, a saúde deles são boas, mas quando os pais estão em desarmonia, o filho também adoece. Então, como diz o tema de hoje, vida preenchida de felicidade. Se a gente começar a estudar um pouquinho e compreender que tem uma série de coisas para que a gente, então, conserte, ou arrume, ou, desperte, a gente vai perceber que essa vida preenchida de amor vai se manifestar e a gente vai ser feliz de verdade. Com certeza, a primeira coisa que algumas pessoas que acham que sua vida não está preenchida de felicidade precisa consertar é os pensamentos. Porque se eu tenho pensamentos e sentimentos negativos para comigo e para com todas as pessoas, eu vou atrair em minha vida situações negativas, situações que me geram infelicidade. Conceito pejorativo de uma pessoa: eu encaro essa pessoa como uma pessoa que não é muito boa. Eu preciso mudar o conceito dessa pessoa. Isso significa preciso passar a reconhecer Deus se manifestando através dessa pessoa. Aproveitando para o Letoênio, poderíamos aqui... Vamos fazer uma divulgação em conjunto. Tudo bem? Primeiro ponto, se você está participando conosco e tem contato com o ensinamento da Seichonoye, está chegando hoje ou já está conosco, para que sua vida seja preenchida de felicidade, significa que precisamos ter contato com palavras da verdade. Isso significa, temos a nossa livraria virtual, onde vai estar aparecendo na sua tela, onde você pode adquirir obras e mais obras da literatura para que você possa inserir no seu dia a dia contato com palavras da verdade. Já que vamos consertar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de maneira correta, já que somos imagem e semelhança de Deus, passe a ter contato com palavras da verdade constantemente. Entre em contato com a nossa livraria virtual, visite a nossa página, escolha obras da Seichonoye e temos aqui Palavra de Luz 2013, que teremos o prazer, uma divulgação com o preletor Ito Miyazaki para que você possa ter e doar para outras pessoas também. Muitas pessoas podem estar pensando que seja comércio, não é comércio não, Seichonoye não faz isso daí não. Tanto assim que eu viajo todos os fins de semana, não tenho nem fim de semana livre. Nos hotéis que me hospedam não é 5 estrelas, é 3 estrelas, 2,5, tipo, 170, 180, um pernoite.
Com R$180, você assiste seminário na academia 3 dias, com as palestras todas inclusas, almoço, janta, café e ainda ronco do vizinho. Tudo isso com menos de R$180. Então é para ajudar mesmo. Por exemplo, existem pessoas que acordam já com aquela superstição. Como é que vai ser o dia de hoje? Como é que vai ser? Ela fica pensando que a sorte depende de coisas externas. Não. Às vezes a pessoa não percebe. Por exemplo, aqui diz no preceito: concentre-se no agora e viva plenamente. Foi feita uma pesquisa há uns 70 anos, mais ou menos, e foi verificado que o ser humano, a grande maioria, ela vive 40% presa ao passado, 50% preocupada com o futuro e vive somente o presente 10%. Tem coisa errada. Então ela fica muito amarrada ao fato que aconteceu no passado, fica lamentando as coisas que não deram certo no passado, fica ainda querendo devolver na mesma moeda algum desaforo que ouviu. Por isso que essas pessoas têm problema de tireoide, têm problema na garganta, porque ela reprimiu aquele ódio e não vive o agora. Então só fica sonhando com o futuro, e o estudante que só fica sonhando com o futuro, e agora que é o presente e não estuda, como que vai ser o futuro se ele não estudar agora, não estudar agora? Então, concentre-se no agora, esqueça o passado, mas continue pagando suas dívidas, mas viva somente o lado bom do passado. Do passado, tire experiências para que não volte a cometer o mesmo erro, mas não ficar amarrado emocionalmente, sentimentalmente nas coisas tristes do passado. Isso só traz prejuízo para a gente, né? Por que a gente comum encontrar? Às vezes as pessoas vêm conversar e muitas mulheres falam: tenho problema no útero, eu vou ter que tirar o útero. Estado civil, divorciada. Fala: lógico, você não perdoou seu marido até agora, ou não perdoou o ex-marido. O útero representa o ego da mulher em relação ao marido. Tirar o útero significa: marido, sai da minha vida. Inconscientemente é isso. Então, quando ela se harmoniza, aquele tumor no útero desaparece, porque mentalmente é ela que projetou tudo aquilo, né? Quando o nosso corpo carnal, não nosso corpo carnal foi formado, era um óvulo fecundado por um espermatozoide. Mas a vida que se aloja em nós fizemos com que um óvulo se multiplicasse para 2, 4, 8, 16, tantas células que hoje nós temos 75 trilhões de células e nós comandamos essas 75 trilhões de células. Então nós fizemos esse corpo e nós mudamos de acordo com o nosso estado mental. Por isso que os livros da verdade, palavras que possam manifestar aquela paz, harmonia na pessoa, faz com que o corpo dela seja saudável. Mente sã, corpo são. Isso não é teoria, isso é verdade, né? Por isso que nós fazemos com que as pessoas possam entender, estudar, acordar. Já lendo um preceito, elas saem de casa com aquela palavra como lema para o dia de hoje. Maravilha. Palavras de Luz 2013, www.sni.org.br/livraria virtual ou outra opção, 0800 770 2600 ou do celular 0 prestadora 11 5014 2209. Então, a felicidade está em suas mãos, viva feliz, e também esse é o grande desejo do programa da Seichonoye, que você viva feliz, fazendo pessoas felizes. Obrigado, professor Heitor Miyazaki. Obrigado, hein? Obrigado, professor Fernando Antônio Mendes Marques. Muito obrigado a todos. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seichonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens.
Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Os hinos e músicas da Seichonoye propõem transformações mais que versos. São a vida de Deus nos modificando para melhor. Fortaleça-se espiritualmente agora ao acompanhar mais um videoclipe preparado com bastante carinho para você. Associação dos jovens que vem e abre as portas, chama-se de paz. Associação dos jovens que vem e abre as portas, chama-se de paz. Associação dos jovens que vem e abre as portas, chama-se de paz. Associação dos jovens que vem e abre as portas, chama-se de paz. Agora sou feliz além do bem e do mal, porque Deus é quem me diz que o mundo ideal, O programa está acabando. Acesse www.sni.org.br e conheça um mundo novo de orações, mensagens positivas, educação ambiental, cultura da paz, palestras em áudio e vídeo e muito mais para você. No site da Seichonoye você encontra muito mais do que entretenimento virtual. É todo um universo de alegria, otimismo, bem-estar e qualidade de vida, viu? www.sni.org.br.
à disposição para você, sempre 24 horas aí, como também as nossas redes sociais oficiais, tá bom? Um grande abraço virtual, sempre pronto para acolhê-lo, e se quiser saber mais a respeito sobre algum assunto, envie um e-mail para sni@sni.org.br. Estamos aguardando, tá bom? Vamos anunciar aos 4 cantos que a paz e uma vida iluminada estão sempre à disposição de todos aqui no programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Coisa boa, né, gente? Agora, ilumine seus pensamentos e lance a luz de Deus sobre todos os aspectos da sua vida. É o nosso momento de oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso, e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra, e quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.